Marcos capítulo 1, versículos do 16 ao 20, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela leitura do texto que será exposto nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, me dar graça para pregar a Tua palavra com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos também compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Ilumina nossa mente, que nós possamos prestar muita atenção no texto, na pregação. Trabalha e opera poderosamente, Pai, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em 1999 foi lançado um dos filmes de ficção mais espetaculares da história do cinema, o Matrix. Neste filme, o mundo, era vítima de um sistema inteligente e artificial que controlava, que manipulava a mente das pessoas, criando uma ilusão no mundo real, enquanto usa os seus cérebros e os corpos dos indivíduos para produzir energia. Num determinado momento, Thomas Anderson, o Neo, foi encontrado e chamado por duas pessoas, Morfeu e Trinity, um chamado com características específicas e peculiares. Ele foi convocado e treinado por eles para uma grande missão. Quando nós olhamos aqui para esse Evangelho de Marcos, estudando um pouco, nós vemos que ele foi escrito por um homem chamado João Marcos, entre os anos de 62 a 69 depois de Cristo. Ao escrevê-lo, Marcos estava fortalecendo a fé dos crentes que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E Marcos também faz uma defesa do Cristo Messias esperado, prometido e poderoso diante daquele grande império. No último sermão, no capítulo 1, versículos 14 e 15, estive pregando acerca do início do ministério público de Jesus, quando ele começou então a anunciar a chegada do reino de Deus por meio de um chamado à fé e ao arrependimento na região da Galileia. Jesus estava percorrendo ali aquela região, a região da Galileia, chamando os homens: creiam em mim, se arrependam dos seus pecados. Um chamado para que os homens pudessem entrar no reino por meio do arrependimento e da fé em Cristo. Hoje veremos que Marcos apresentou as características do chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos, as qualidades, como Jesus chamou os seus primeiros discípulos e o que Jesus requereu de cada um deles. Logo, os seguidores de Cristo são aqueles que foram chamados segundo estas características que serão apresentadas. Assim propõe o seguinte tema: as características do chamado ao discipulado. Quais são então as características desse chamado?
a primeira característica é: o chamado é eficazmente realizado por Ele. É Jesus quem chama. Por favor, olhe para a sua Bíblia, versículo 17. Apenas uma expressão que está escrito assim: vinde após mim. Vinde após mim. E no versículo 20 está escrito assim: e logo os chamou. O primeiro ato de Jesus em Marcos não foi a operação de um milagre espetacular ou uma poderosa pregação, mas o chamamento de 4 pescadores ao discipulado. Ele chamou 4 homens que estavam à beira do lago pescando. O que é discipulado, pastor? É o ato de cuidar, de acompanhar, de instruir e ter um relacionamento próximo e contínuo com eles. Então o texto começa dizendo que Jesus estava, no versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia. Irmãos, o mar da Galileia é esse lago aqui, ó, esse lindo lago nessa região maravilhosa que tem em Israel. Ele é cercado por planícies, montanhas, e Jesus então estava caminhando às margens desse mar, pelas margens do mar da Galileia. Pode passar. E os homens estavam ali à beira desse lindo lago, pescando num dia comum, lançando ali as suas redes. Como vocês podem observar na imagem, o mar da Galileia, ele não é um mar, mas ele é um lago de água doce e alimentado pelo Rio Jordão. Este lago tem cerca de 20 quilômetros de comprimento, 11 de largura e 213 metros abaixo do nível do mar. Isso significa que é um lago de águas puras, com muitos peixes e que compõem um cenário das mais belas regiões e mais férteis regiões do mundo. Um lago com muitos peixes. E Jesus então estava andando por ali. Imagine essa cena quando viu aqueles homens. Simão, que é chamado Pedro no Evangelho de Mateus, e André lançando redes ao mar. Alguém aqui já pescou de tarrafa? Você abre aquela rede, você lança aquela rede no mar, a rede ela cai ou no lago e ela vai descendo ali com pesos na ponta e ela vai cercando aqueles peixes e capturando aqueles peixes. Esses homens estavam trabalhando. Imagine você trabalhando no seu local de trabalho ou estudando na sua escola e ver Jesus andando na sua direção. Olha que cena maravilhosa. Então, Simão e Pedro estavam lançando redes ao mar, e depois ele foi até Tiago e João, que estavam ali na beira do lago consertando as redes, para depois também, acredito eu, pescar. Jesus então disse: vinde após mim. Imagina você estando na sua casa ou no seu trabalho e chega um homem e simplesmente olha para você e diz assim: me siga, venha comigo. Nós vamos achar que aquela pessoa está doida, né? Está maluca. A gente não vai, dificilmente a gente vai largar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e vai começar a seguir um homem. Irmãos, porém, essa convocação era algo incomum na época. Nenhum homem chegava para as pessoas e dizia: sigam-me, venha comigo. Na escola rabínica, onde os judeus aprendiam a lei,
Eram os alunos que se ofereciam ao mestre. E ninguém se dedicava a seguir especificamente um homem, mas eles se dedicavam a seguir a Torá, a Bíblia da época, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, a lei de Deus. Aqui nós vemos Jesus como sujeito absoluto do chamado. Foram a autoridade divina do Messias escolhido que chamou aqueles homens para si. Jesus chamou daquela forma porque ele tinha uma autoridade divina. Então ele olhou para aqueles homens com um olhar de amor e falou: venha. Um chamado autoritativo. Diferentemente das demais religiões, os discípulos de Jesus não são chamados a seguirem uma ideia ou filosofia, mas o próprio Jesus. Jesus não disse: venha seguir uma ideia, venha seguir algo. Ele disse: venha me seguir. Ele tomou aqueles homens para si. Já no versículo 20 está escrito: e logo os chamou. O verbo chamou aqui nos mostra uma ação completa e terminada. Jesus não estava chamando aqueles homens: venham, venham, venham. Jesus falou: venham. Jesus os chamou, indicando que quando Jesus chamou aqueles homens, foi de uma vez por todas um chamado único e eficiente. Aqueles homens não estavam sendo convidados: eu te convido a me seguir, nada disso. Mas eles estavam sendo atraídos a Cristo. Eles estavam sendo impelidos para serem os futuros porta-vozes de Cristo na missão apostólica de lançarem os fundamentos da sua igreja. Aqueles 4 homens seriam depois apóstolos de Cristo. João escreveu o Evangelho de João, as cartas, o Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. André foi um dos maiores evangelistas que já existiu. Pedro, um pregador, um autêntico e fervoroso pregador, que também escreveu cartas que estão na Bíblia. E Tiago, irmãos, quase eu esqueci, Tiago, que foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser morto, quando ele foi decapitado por pregar o Evangelho. Homens poderosos com uma missão de continuar a obra de Cristo depois que Cristo ascendeu ao céu. Embora o Evangelho de João nos relate que André e Simão já estivessem visto e estado com Cristo, lá em João capítulo 1, do versículo 35 ao 42, é aqui em Marcos que eles receberam um chamado autoritativo. Vocês me conhecem, vocês já estiveram comigo, já interagiram comigo, mas hoje chegou o dia de vocês me seguirem. Interessante que não foram eles que buscaram, mas Jesus os buscou de maneira eficaz, os tornando efetivamente seus discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus os chamou, eles seguiram. Eles não titubearam, não ficaram com dúvidas, não ficaram pensando na sua vida: será que eu vou, será que eu não vou? Eles foram imediatamente. Foi um chamado operante. Vemos que não havia de nada especial naqueles homens, eram simples pescadores, sem escolaridade, não precisavam conhecer profundamente a lei, nem passar por um rigoroso exame de teologia. Naquele momento, eles foram chamados para levar a salvação em Jesus para muitos e virar o mundo de
cabeça para baixo. A história da humanidade ela é marcada por dois períodos: antes de Cristo e depois de Cristo, por causa da obra que esses homens operaram. Como diz o texto, olha que texto grandioso: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Eles eram simples pescadores e foram escolhidos para serem os homens mais importantes, porque estavam levando a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Deus escolhe coisas simples para que ninguém se glorie. O poder vem de Deus, não na sabedoria dos homens, não na força do homem. Ninguém, irmãos, pode rejeitar o chamado de Cristo. Dizer que temos poder para resistir a Deus e negar a sua onipotência, o seu poder e a autoridade do seu chamado. Mas, pastor, muitas pessoas negam a Cristo. Na verdade, todo homem que nasce em pecado, ele vive a sua vida toda negando a Cristo, porque Cristo é santo e Ele nos chama para uma vida santa, e os homens são pecadores e eles não querem viver em santidade de vida. Mas observe, uma pessoa pode negar ao chamado de Cristo até o momento que Deus permite negar. Quando esse chamado de fato é eficaz e o dia chegar, o momento chegar, o homem tem apenas um caminho: obedecer e seguir a Cristo. O homem não é mais poderoso que Deus, e ao seu chamado, quando Deus chama eficazmente, nós temos apenas uma reação: abandonar a nossa vida e segui-lo. Estamos meditando no tema as características do chamado ao discipulado. Além do chamado ser eficaz, realizado por Ele, quais são as características do chamado ao discipulado? A segunda característica desse chamado é que o chamado é para a obra dele. Por favor, olhe para a sua Bíblia, versículo 17. Está escrito assim: e eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei pescadores de homens. Após aquele chamado, Deus deu uma promessa. Após a convocação, Ele deu uma promessa. Ele chamou e disse: eu farei de vocês não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Alguém aqui já viu alguém pescando homens? Hoje eu ouvi uma história de um irmão lá de Lajinha, que um homem jogou uma tarrafa em cima de outra pessoa de maneira acidental e acabou pescando o sujeito. Mas eu nunca vi, irmãos, só aqui na Bíblia. Após a convocação, então, Cristo, Ele deu uma promessa àqueles homens. Marcos relata que Jesus os chamou para seguirem, não para ficarem à toa, mas para serem, no futuro breve, pescadores de homens. E nós sabemos aqui que eles não iam pescar homens de maneira literal, mas eles iam pescar homens, conquistar homens pela pregação do Evangelho, trazendo esses homens ao reino de Deus. A voz ativa aqui do verbo farei indica que Jesus faria que eles se tornassem pescadores de homens. Aqueles homens que viviam pescando peixes com redes, agora iriam ser
Jesus estava inaugurando uma nova comunidade de seguidores. Em suas profissões, eles capturavam e matavam os peixes, mas agora eles iriam conquistar e trazer homens mortos em pecados e delitos para a vida em Cristo. Eles iam deixar a pescaria natural para ingressar numa pescaria espiritual. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nos textos dos profetas, como por exemplo Jeremias, Ezequiel e Amós, eles usam a metáfora da pesca para dizer sobre o juízo vindouro de Deus. Quando Deus capturasse esses peixes, Ele ia derramar sobre ele juízo. Nós vemos que a pregação, ela é salvação, mas ela também é juízo. Por que a pregação do Evangelho é salvação e juízo? Porque a pregação do Evangelho, ela salva aqueles que creem, e ao mesmo tempo ela condena, ela traz juízo àqueles que não creem. Os discípulos então se utilizariam da pregação aqui principalmente para resgatar os homens do juízo. O chamado foi para o gracioso e maravilhoso serviço do reino, como disse o rei Salomão. Irmãos, olha como essa obra ela é maravilhosa. Olha como a obra da pregação ela é maravilhosa. O rei Salomão disse assim: aquele que ganha almas é sábio. Daniel confirma: aqueles que levam muitos à justiça brilharão como estrelas para sempre. O apóstolo Paulo acrescenta: para todos eu me tornei tudo, para que de alguma maneira ou de outra eu possa salvar alguns. O apóstolo Paulo deixou toda a sua vida para ganhar alguns para Cristo. E o próprio Senhor Jesus, quando disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Os discípulos de Cristo são chamados para arregaçarem as mangas e se desgastarem na obra do Senhor, não para ficarem à toa. Como Paulo, ao ser encorajado por uma profecia do profeta Isaías que diz: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Atos 13:47. Aqueles que são chamados por Cristo não é chamado para ficar de maneira ociosa, à toa, mas é chamado para trabalhar no reino, na salvação, em prol da salvação de outros. Estamos meditando no tema as características do chamado ao discipulado. Além do chamado ser eficazmente realizado por Ele e ser para a obra dele, quais são as características desse chamado? A terceira e última característica é que o chamado é para uma íntima comunhão com Ele. Como você pode ver na sua Bíblia, nos versículos 18 e 20. No versículo 18 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E no versículo 20 diz: deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados seguiram após Jesus. No 18, deixaram imediatamente o seguiram. No 20, deixaram eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram Jesus.
Marcos aqui se utiliza de duas expressões para testemunhar que o chamado de Jesus foi a plena comunhão e que exigiu tudo daqueles homens. Deixaram imediatamente as redes, versículo 18, e deixaram eles no barco a seu pai, versículo 20. Eles largaram a rede e seguiram Jesus. Deixaram o pai no barco e seguiram Jesus. Aqui as ações dos dois pares de irmãos, Simão e André, Tiago e João, nos mostram que eles entenderam o princípio do chamado, que Jesus tinha que ocupar o primeiro lugar em suas vidas, acima de todas as coisas, até mesmo da sua carreira e da sua família. Eles entenderam esse chamado e o seguiram. A comunhão que Deus requeriu daqueles homens não foi apenas para dar um passeio. Jesus não chegou para eles e falou assim: vamos apenas passear, ou vamos ali apenas para comer algo. A mudança que Jesus exigiu daqueles homens foi uma mudança radical de vida, de propósito. E a Bíblia nos mostra que essa mudança, ela às vezes é uma mudança lenta e dolorosa, nem sempre fácil de entender, de observar, de seguir e sustentar. Somente com entrega total eles poderiam participar do reino e servi-lo. Apenas com entrega total. Como disse James Edwards, comentando esse texto, ele diz assim: Jesus como servo cujo objetivo é servir e não ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos, é o modelo daqueles que o seguem. Ele está dizendo que Jesus entregou tudo por seus seguidores, e os seus seguidores devem entregar tudo pela causa de Cristo. Aqueles homens deveriam romper com tudo aquilo que os impedisse de atender a este chamado à comunhão com Jesus. Para que pudesse atender aquele chamado, eles teriam de deixar a pesca e as suas famílias para trás. Apesar de não haver nada de errado com a profissão e com a família deles, eles deveriam nesse momento agora trilhar por outros caminhos. Em João 21:3 vemos que eles não se desfizeram dos seus barcos. O próprio Zebedeu, pai de Tiago e João, ficou com os empregados. E segundo Grant Osborne, é provável que os discípulos pescassem quando não estavam com Jesus, porém a sua prioridade absoluta era seguir Jesus, como diz o texto: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. O texto não está dizendo que nós vamos deixar de trabalhar, e não está dizendo que nós vamos deixar os nossos familiares desamparados. O texto está dizendo que a obra de Cristo é infinitamente maior do que qualquer trabalho terreno e de qualquer pessoa que exista sobre a face da terra, seja ela o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Cristo é a prioridade, Ele é o mais importante. O discipulado de Cristo precisa ter em mente o discípulo que no discipulado ou Cristo tem a primazia ou nós não somos discípulos dele.
aquele que Cristo chama para que o sigam, deve participar da sua sorte, abandonar tudo, irmãos, estar preparados para o sofrimento e para a cruz, como escreveu o evangelista Lucas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Abandono radical de tudo, por amor a Cristo. Algumas pessoas dizem: a religião cristã afasta as famílias. A religião cristã faz com que as pessoas deixem os seus empregos. A religião cristã, pelo contrário, nos faz amar ainda mais a nossa família, nos faz sermos trabalhadores mais honestos e eficazes. Porém, a religião cristã diz que nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e Deus é tão maravilhoso, tão abençoador, que Ele supre todas as nossas necessidades espirituais e físicas quando abandonamos tudo e seguimos a Jesus Cristo. Diante do que foi exposto, o texto nos apresenta algumas lições. Em primeiro lugar, se você realmente é um discípulo de Cristo, você deve ter e apresentar essas características em sua vida e caminhada. Se você realmente foi chamado por Ele, este chamado é irresistível. Não pense que foi você, que foi por você, que Deus viu alguma coisa em você, porque você teve algum mérito ou alguma qualidade. Você foi unicamente chamado, ou será unicamente chamado, por obra da graça, pelo chamado poderoso, autoritativo de Cristo. Por isso toda a glória da obra é devida a Ele. Deus, Ele não vê nada em nós para nos chamar. Não há nada que podemos ser e fazer para participar desse chamado. Ele simplesmente olha para quem Ele quer e chama, porque a glória dele não é nossa. Se você foi realmente chamado por Ele, este chamado é para o serviço. Não é para você cruzar os seus braços e ficar olhando o tempo passar. Não é para a ociosidade, não é para fazer corpo mole, para fazer a obra relaxadamente, e não é para murmuração, mas para o servir com alegria, dedicação, zelo e gratidão. Se você disser que é um discípulo e não se gastar na obra em favor do reino de Deus, você não deve estar seguindo a Cristo, mas ao seu próprio eu. Examine o seu coração. Veja se esse chamado os motivou, os alegrou, está te capacitando, te dá alegria em servir a obra ao Senhor Jesus Cristo. Se a resposta for sim, você é um discípulo dele. Por muitas das vezes podemos ser acometidos pelo desânimo, pela tristeza, pela murmuração e outros pecados. Mas esse chamado nos leva a abandonar todos eles e fazer a obra do Senhor fervorosamente. Se você foi realmente chamado por Ele, você deve tê-lo em primeiro lugar em seu coração. Deve deixar tudo que impeça de ter uma vida, para ter uma vida separada, consagrada e ativa em sua obra. Se você disser que Cristo é seu Senhor e ter outras prioridades acima dele, Ele continua sendo Senhor, mas não o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, Ele requer
este consentimento e ações em tudo que você diz e fala. Desde o momento que você glorifica o nome de Deus, dizendo que foi Ele que te chamou, até o momento que você busca e se dedica primeiramente à sua obra e tem Ele como prioridade absoluta na sua vida, você glorifica a Deus por Ele ter te chamado. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes Deus nos dá uma família e nós abandonamos a Deus por causa da família. Muitas das vezes Deus nos dá um emprego e nós abandonamos a Deus pelo emprego. Nós temos 6 dias da semana para trabalhar, e no dia que Deus ele separou para o descanso, nós queremos trabalhar de novo. Nós deixamos aproximadamente 6 horas da nossa semana, 2 na quarta, 2 no domingo de manhã e 2 à noite para o culto, para fazer outras coisas. Abandonamos a adoração, abandonamos o culto, abandonamos a causa do Evangelho para trabalhar mais, ou para ficar com outras pessoas e não somente com Deus. Deus ele nos chama a ter prioridade em nossa vida. Devemos ter zelo por isso, irmãos. E você deve fazer isso com todo o teu amor, alma e entendimento, porque foi Ele quem fez tudo por você. Te salvou da morte, se entregando na cruz no seu lugar, como um servo sofredor, para que você tenha vida e uma vida de santificação em sua presença. Entregamos tudo porque Ele se entregou por nós. Em quarto lugar, você pode começar agora, hoje, aí no seu banco, reconhecendo a soberania do chamado de Cristo, se humilhando na presença dele por meio do arrependimento. Se arrependa dos pecados que te afastam de Cristo, que te afastam de segui-lo dessa maneira que eu tenho pregado. Você pode servi-lo com dedicação e zelo em sua obra, abandonando os pecados que lhe fazem travar, negligenciar aquilo ao qual o Senhor lhe chamou. E você pode renunciar tudo aquilo que está assentado, que está em primeiro lugar no trono do seu coração. Quebre esses ídolos, deixe essas coisas para segui-lo e servi-lo verdadeiramente. Irmãos, abandone os pecados que te distanciem de Deus e desse chamado para a sua vida. Abandone, siga hoje, esquece e siga Cristo, o seu chamado. É interessante notar que no Matrix não foi o Neo que o buscou, Morpheus e Trinity o chamaram. O chamaram para uma missão que exigiria todo o seu esforço intelectual, emocional e físico. Ao entrar no Matrix, ele jamais poderia voltar atrás para a sua antiga vida. O Senhor, nessa noite, pela pregação da sua palavra, nos apresentou as características do chamado ao discipulado de Cristo. Sigamos a esse chamado sem olhar para trás. Que Deus nos fortaleça e nos dê coragem para isso. Amém. Eu quero orar por você. Fique de pé.